noite a todos, bem-vindos a mais um 3 graus de carequice. Olá. Isto anda difícil, eu sei. Que alegria, que emoção. Exato, isto anda difícil. O próprio Pedro Moura já recorreu às redes sociais para me xingar em público. E, no entanto, era trabalho de casa. Era trabalho de casa para os 3 graus de carequice. Porque vamos voltar aos filmes. E desta vez vamos falar um bocadinho dos Oscars. Os Oscars decorreram agora há pouco tempo, os deste ano. E penso que a ideia, Pedro irá-me corrigir tudo o que eu disser de mal, por isso acho que não há problema, mas acho que a ideia é falarmos um bocadinho sobre o peso que estes prémios ainda têm, se têm, e se calhar até, não sei, depois ao longo da conversa logo vemos se há espaço, tempo para mencionar outros, mas a ideia era focar-nos um bocadinho nestes prémios que são considerados uns dos maiores no cinema. Claro que já sabemos, né, os cinéfilos aqui presentes, que há outros prémios, que há outros tipos de cinema que os Oscars não valorizam tanto, mas não deixa de ser um prémio com determinado legado, acho eu. O próprio cinema americano é riquíssimo, tem coisas muito boas. Eu lembro-me de ser miúdo e estar entusiasmado com os Oscars. E se calhar quando eu era miúdo já não era quando os Oscars tiveram os seus melhores filmes, porque olhando para trás houve efetivamente filmes muito bons. Ou filmes esquecidos, claro. Acho que o Hitchcock nunca ganhou um Oscar, ou pelo menos não por um filme, pode ter ganho um honorário. Vai sempre haver falhas em todos os prémios, e não vou estar aqui a discutir se os Oscars são os mais gritantes ou não, mas pronto, lembro-me que havia esse entusiasmo em miúdo, de querer ver os filmes, quase todos, de querer seguir os prémios, de querer aguentar aquilo durante a noite. Tinha, quase como no futebol, tinha aqueles que eu queria que ganhasse, não é? Havia aquele ano do... É o There Will Be Blood ou No Country for Old Men, etc. E confesso a título pessoal que fui perdendo isso. Fui perdendo muito entusiasmo pelos Oscars. Deixei de ver, já não vejo há imenso tempo. Nem vi este ano. Vi os vencedores e honestamente já não me lembro dos nomeados em montes de categorias. Tirando algumas que por razões de maior ou menor interesse acabamos por saber. Este ano até voltei a olhar mais para os Oscars, porque de repente eu sei, Portugal foi nomeado, temos uma curta nomeada, e eu disse, então deixem-me ver os outros nomeados de animação e não sei o quê. Puxou-me um bocadinho a voltar a informar-me mais, mas perdi isso porque também sinto que o próprio espetáculo que era os Oscars também se foi desgastando ou perdendo. Acho que havia aquele lado de espetáculo, de noite, sabem, de festa, de celebração do cinema, que eu senti que se foi perdendo. Não gostei nada quando alguns prémios, eu penso que isto ainda se mantém, técnicos, deixaram de ser anunciados na própria noite dos Oscars para tornar a cerimónia mais curta, ok? Não vou falar do murro do Will Smith, mas houve assim uma data de coisas que, pelo menos a mim, depois os meus colegas falarão, me afastou um bocadinho, ou fui perdendo o interesse, e não o queria dizer quase daquela forma pedante, armada em cinéfilo, eu não ligo aos Oscars. Não, eu ligava aos Oscars. E mesmo que não celebrem necessariamente os meus filmes preferidos... Isso é algum problema? Um gajo ser cinéfilo e dizer não ligo aos Oscars? Não é. Mas às vezes sinto que não, é só para clarificar que não é isso. Eu não tenho problemas nenhuns em os Oscars não terem como vencedor o meu filme preferido, ou não nomearem alguns dos meus filmes preferidos, o que seja, que sinto que são lacunas nos Oscars. Tudo bem, que seja a celebração do cinema, mesmo que fosse aquele cinema maioritariamente americano, que fosse bom, que fosse interessante e que fosse divertido. Não tenho esse preconceito. Sei o que porque eu também acho que não dou um peso aos prémios mais do que é devido. É uma forma de promover cinema, não é por tu teres um prémio a dizer que este é o melhor filme, que necessariamente é o melhor filme. Acho que foi no ano em que o Rocky ganhou, e eu gosto do Rocky, não tenho nenhum problema em o Rocky ganhar o Oscar melhor filme. Havia filmes nomeados que eram todos bons, podiam todos ter ganho. Acho que era o ano em que era o Taxi Driver, aquele do Robert Redford e do Dustin Hoffman sobre Watergate, o All the President's Men. Enfim, da net, eram todos bons filmes, qualquer um podia ter ganho. Eu acho que isso é o mais espetacular. Pronto. Dito isto, para terminar, acho que os Oscars também têm estado a passar por uma fase de mudança. Okay? Eu já estive a dizer as fases em que eu fui perdendo o interesse e por isso estou um bocadinho mais desligado e quero ser mais cauteloso
a falar disto, mas dá-me a sensação que os Oscars estão a mudar. Pode ser pela razão da diversidade, de quererem ser mais inclusivos, ok? E isso acaba por se projetar nas escolhas dos filmes, mas eu sinto que há uns anos atrás, por exemplo, o Parasita nunca teria ganho. E este ano, o Everything Everywhere All at Once, também. Por várias razões, começando logo na questão do sci-fi. Eu nunca vi um filme de ficção científica, principalmente esta ficção científica de universos paralelos e super mindfuck, a ganhar nos Oscars. Tem um lado familiar, eu sei, mas eu não vejo isto a ganhar nos Oscars se estivéssemos a falar, e não é preciso muitos anos atrás. 5, 10. O Parasita também, apesar de eu achar que pronto, compreende mais, faz mais sentido. Acho que foi o primeiro filme não americano a ganhar, não é? Também é uma questão histórica, os americanos premiavam sempre um filme americano. Ganhar, mas não o Oscar de filme estrangeiro, não é? Sim, exatamente. Aliás, eu pensava que tinha sido o artista, mas acho que não contou. Acho que o artista também é uma produção americana ou qualquer coisa assim. Portanto, acho que foi mesmo... Não, esse ganhou antes uma coisa qualquer. Não, ganhou o melhor filme, mas eu acho que o artista conta como uma produção americana também. Teria que ir agora confirmar. E acho que, de facto, o Parasitas não foi o segundo, como eu pensava, mas efetivamente o primeiro. Produção sul-coreana, nada a ver com produção americana a ganhar. E eu acho que, pronto, também vale a pena falar destas mudanças, que eu acho que se sentem. Eu acho que é inegável. Havia papéis, havia tudo, mesmo o Joker do Heath Ledger. E atenção que eu acho que o Heath Ledger era um grande ator. E continuaria a crescer, ia ser um enorme ator. Provavelmente só ganhou o Oscar, eu sei que não se devia dizer isto por ter falecido, mas eu digo isto na altura, dizia isto na altura, porque este tipo de papéis, ser nomeado já era... Mas fez um grande papel naquele filme medieval que ele faz de... sim, está bem. Muito bom esse filme. Eu disse que ele era bom ator, eu não disse que os filmes dele eram todos bons. Mas pronto, isto para dizer o quê? Há coisas, eu não sei se vocês sentem isso, porque eu efetivamente tive muitos anos a ver os Oscars. Há aqueles sítios comuns, os clichês dos Oscars, que ainda se mantêm hoje. Eu lembro-me de estar a ter uma conversa sobre este Everywhere All at Once, e a dizer que o filme, pronto, o que eu já disse mantém, mas também a dizerem que se calhar foi um exagero todos os prémios que recebeu. Por exemplo, era preciso os atores terem ganho, foram assim papéis tão destaque em comparação com outros, e fala-se obviamente da Cate Blanchett. Eu não vi o Tarra ainda, ok? Estou só a tirar a conversa para o ar, e é de género, acho que eles ganharam para compensar, vou pegar na atriz principal, para compensar a carreira. E é de género, isto não é, se for verdade, isto não é assim tão diferente do que acontecia nos Oscars, porque eu lembro-me, o Leonardo DiCaprio ganhou pelo Revenant, que eu acho que é um papel super desinteressante, quando tem papéis muito melhores, porque andava a ser nomeado há anos. Eu lembro-me que havia estes lugares comuns que é, os Oscars davam prémios por atraso, do género, Russell Crowe não ganhou no Informador, vai ganhar no Gladiador, apesar no Gladiador, quer dizer, pelo amor de Deus, porque é que ele foi ganhar ali? Eu lembro-me destas discussões, destas conversas, de achar piada a isto, e desta parte pelo menos não ser diferente, acho que continua a ser igual. Há sempre, parece que são retroativos. Os Oscars às vezes têm esse lado, se calhar ainda se mantém. Isto é falar um bocado dos prémios em geral. Eu acho que podíamos falar de alguns filmes em particular, mas se calhar passava-vos a palavra, só concluindo que, novamente, não é só com os Oscars, com qualquer prémio. Eu acho que tem o valor claro que qualquer pessoa lhe dá, mas não é por isso que necessariamente estamos a falar dos melhores ou dos piores. O que eu queria dizer é, há muita pessoa interessante, filme, que seja, que não ganha nada e, pelo menos para mim, pode ser tão bom ou melhor do que outros que ganham, era só isso. Portanto, também ver a importância que os prémios têm no geral e os Oscars em particular. Acho que era com isso que eu queria vos passar. Muito bem. André. Muito bem, Sr. Gabriel. Então ficámos a saber que os Oscars têm algum valor, mas não muito. Tu já viste Oscars e agora já não vês. E, portanto, essas coisas. Eu também eu nunca disse que isto ia ser bom. O problema é que realmente nós já fomos mais novos, já houve alturas em que não tínhamos filhos e podíamos passar a noite a ver os Oscars, não é? É sobretudo, claro que ali está sobretudo os jogos de estúdios, está alguma política também, está sobretudo a medir o pulso ao cinema mainstream de Hollywood, não é? Tentar perceber de que maneira é que evolui dentro daquele circuito muito fechado. Não dá para ver
a medir a qualidade do cinema nestes prémios, porque são prémios algo específicos. Se bem que aquilo que a gente vê é que nos últimos anos tem havido um interesse, dá-se uma grande importância a uma certa representatividade, não é? Em que, como tu disseste, não é? Os Parasitas, como este filme agora, não só o Everything Everywhere All at Once, mas também o All Quiet on the Western Front, não é? Que é um filme que é pela perspectiva dos alemães na Primeira Guerra. É um filme com atores alemães, penso que a produção é alemã, e isto se calhar há uns anos não aconteceria, não é? Quer dizer, ainda não é sobre, por exemplo, o lado alemão na Segunda Guerra, não é que seja o primeiro filme que faz isso, mas um filme que aborda essa perspectiva e estava nomeado como melhor filme também já diz alguma coisa. Sobretudo, pronto, achei a cerimónia do ano passado foi lamentável por causa da estupidez do Will Smith e da chapada, não só da estupidez da chapada, mas depois daquilo que aconteceu a seguir, que foi o gajo voltar a sentar-se, ainda recebeu o Oscar, ainda se pôs para lá a chorar e depois estava a dançar, e aquilo foi tudo triste e lamentável, não é? Aquele gajo devia ter sido posto na rua, na minha opinião. Portanto, este ano até o Jimmy Kimmel fez lá umas piadas acerca do assunto. Realmente, pá, aquilo ficou um bocadinho manchado. Mas pronto, aquilo que eu senti, e no fundo acho que nós os três gostamos particularmente, é quando vemos cinema. Claro que podemos avaliar as questões técnicas, a maneira como os filmes são feitos, mas nós temos sempre a parte do storytelling como quase algo importante, não é? Que nós queremos medir como é que as histórias são construídas, como é que as personagens, os diálogos, até por uma questão daquilo que nós gostamos também de fazer, não é? É aquilo que nós procuramos nos livros, é aquilo que procuramos nos filmes. E aquilo que eu senti e que tenho vindo a sentir é que está a correr-se um pouco mais de riscos agora no cinema mainstream do que se corria há uns anos atrás. Eu quero dizer que filmes como este Everything Everywhere All at Once ou Triangle of Sadness, epá, são filmes que Para fogem um chamar bocadinho. Triangle of Sadness mainstream, estás a esticar a Pois, corda. é um Eu bocado. estou a dizer, os Oscars são de cinema mainstream, quer dizer, este filme está Sim, lá, sim. claro que nós Porque não, eles sempre tiveram os underdogs ou os alternativos, nunca ganhavam, sabem? Estavam sempre mesmo lá não só sendo, para claro, mostrar um mesmo não bocadinho. sendo um filme mainstream, claro que está ali lado a lado com o Top Gun, faz confusão, não é? Mas mesmo não sendo um Top Gun filme não mainstream, estava. estava para o melhor som, que eu até disse mal, mas depois vai saber até, se calhar até tem razão, porque os gajos realmente fizeram um trabalho no som incrível. E há um filme, um vídeo no YouTube que um gajo percebe. Se for ver, ok, eles se calhar até mereciam o raio do Oscar. Não me meto. Epá, pois, mas pronto, enfim, aquilo é estúpido, não é? Um gajo vê o novo Top Gun, vê lá o Tom Cruise com o cabelo todo preto, retinto e com todo buchudo de ser velho. Epá, não faz sentido, quer dizer, o filme é pura nostalgia e há filmes que foram feitos por pura nostalgia que são um bocado melhores até. Mas tudo bem, o filme estava lá, eu só digo que por muito não mainstream que o Triangle of Sadness está na festa do cinema mainstream e foi por isso que falei. De qualquer forma, o filme estar nomeado é de facto, mostra que se correm alguns riscos, ou pelo menos que não há aquela normatividade que havia há uns anos em que o Sim. biopic, é que as pessoas já sabiam, o biopic é quase sinónimo de Oscar. Neste caso, houve uns biopics que foram nomeados. Eu até gostei do Rei do Elvis, e que não é normal eu gostar dos filmes do Baz Luhrmann. Se o ator fizesse um papel de uma pessoa com um atraso mental ou com algum tipo de desafio, era garantido. Sim, sim. Era isso que eu ia dizer a Ok. seguir. Antigamente Mas havia, os biópicos também. Os biópicos também tiveram Sim, uma sim, claro, fase aí, sim. mas claro. era isso que eu também queria dizer, que havia esses Oscar Magnet, né? Que eles até brincam no Tropic Thunder, dizem que nunca se vai full Don't retard, go for it. É verdade. Acho porque que isso é o por Sean causa do Penn, Sean Penn, yeah. Sean Penn tinha feito e não ganhou nada, e era preciso sempre ter uma habilidade, não é? O Rain Man sabia contar os palitos, ou as cartas, e não sei o quê, e pronto, na verdade, só que eu fiquei muito curioso com o To Leslie, porque foi um filme que gerou alguma polémica, porque a atriz que foi nomeada, que eu agora não me lembro do nome dela, que eu por acaso até tenho em boa conta, Da Mandy. da Mandy, exatamente, e de outros.
Pá, e realmente houve ali alguma polémica porque o filme passou um bocadinho despercebido, não teve grande expressão portanto, em termos de receita no cinema e pronto, e realmente houve ali alguma. Porque é que raios é que o filme estava nomeado? Apesar de, pá, quem viu e os críticos e etc. até reconheciam que ela tinha feito um excelente papel. Eu fui ver o filme e realmente ela faz um bom papel, mas o papel é o tal Oscar Magnate. Ela faz de alcoólica, muito viciada, é aqueles papéis que, pá, que são difíceis de fazer, mas que por alguma razão quem faz e quem consegue fazer atrai muita atenção. É menos subtil do que, pronto, outros papéis que têm outro tipo de complexidade. Portanto, isso continua a existir. Os biopics continuam a existir e esses papéis mais, pá, E mais acho que o ator, que agora me falha o nome do Elvis, pelo que percebi, andavam a dizer que ele manteve sem querer Epá, a sim, forma de a falar voz, a forma de falar, porque realmente há filmagens dele a falar antes de ter feito o papel e agora, e houve uma mudança, pá, isso também é compreensível, porque depois um gajo habitua-se, não é? E o filme não está mal. Pronto, de qualquer forma, aquilo que se vê pá, é um bocadinho menos, acho eu, expectável do que seria há uns anos, em que se calhar hoje em dia vejo que seja mais complicado esperar ou apostar com toda a certeza que determinados filmes vão ganhar. Houve um pouco mais de incerteza, tirando o do Whale, não é? Porque eu acho que esse, pá, desde que se começou a falar do filme, havia no Brandon Fraser, pá, pá, não digo certeza, mas toda a havia gente muita. adora um comeback, pá. Toda a gente adora Claro, um né? Pá, comeback, porque, não é? porque ele significa. Até o Bruno Caetano andou a tirar fotografias dele com ele na passadeira vermelha, e já vamos ao Ice Merchants também. E portanto, tirando isso, os outros filmes, os outros Oscars estavam um bocadinho em aberto e, epá, e não questiono se foram merecidos, se não foram merecidos. Acho que apesar de tudo, houve ali algumas. Eu vi muitos dos filmes, não digo que tenha visto todos, faltou-me alguns, faltou-me realmente o Tar que eu gostava de ver. Não vi o The Fabelmans, não sei se vale a Também pena, não. Aqui o mas Pedro também, viu, pode falar. pronto, Sabes que eu pensaria, sem ter visto, dizer isto sem ter visto, eu sei que é estúpido, mas eu pensaria que o The Fabelmans é que era um Oscar bait há uns anos atrás. O que prova que. Eu sei que toda a gente esperava que o Everything ganhasse. Eu lembro-me de um amigo meu dizer: o Everything vai ganhar, e eu disse: jamais em tempo algum. E depois começámos a aproximar-nos dos Oscars e havia toda uma. Se tu fosses ver quais eram os favoritos, acertaram em quase todos. mas por exemplo, imagina, esse filme que acaba por ser uma homenagem, uma auto-homenagem, digo eu, daquilo que sei, apesar de não ter visto, há de ser uma espécie de, não digo auto-homenagem ou homenagem ao seu próprio cinema, mas acaba por fazer quase uma revisão dos próprios filmes do próprio Spielberg, não é? Não é, é uma Não, espécie de uma, não, uma não é não? bem isso, não. É uma biografia sobre o divórcio dos pais e sobre a aprendizagem dele, a entrada no mundo do cinema. Mas não Não é há uma referências. recitação da carreira dele. Não, acaba com ele ainda nem fez o primeiro filme. Aquilo que eu ouvi Ok. dizer, pronto, mas tu saberás melhor do que eu. Tinha ouvido dizer que havia referências aos filmes dele ao longo do filme. Se Agora, calhar agora, eram agora já easter sei. eggs. Agora já Eu sei o tinha que fim. perceber o que é que a pessoa queria dizer com isso. Isso não é uma afirmação falsa, mas tinha que ser explicada. Pronto, ok. Pronto, eu pensava então que a dimensão do filme era diferente, mas como não vi o filme também devia estar calado. Posso falar? Mas de qualquer forma, eu diria que há uns anos, talvez, este seria um filme que tinha mais hipóteses. Ou o Causeway, ao que sei, também tem a ver com um ex-combatente. Esse vou ver em breve, vou ver para aí na sexta-feira. Mas tem a ver também com um ex-combatente americano que vai e voltou com problemas. Pá, eram filmes que, por uma questão política ou por uma questão quase fechada, teriam um pouco mais de hipóteses e passaram despercebidos. Quando que filmes como este o Everything Everywhere All at Once ou All Quiet on the Western Front tiveram outro tipo de projeção. Pronto, eu gostava depois há uns títulos que eu gostava de falar mais particularmente, até para, para Sim, já vamos, purgar. já, aí falamos menos. Deixa-me só dizer que o Austin Butler foi quem fez de Elvis, não tinha o nome dele. Pronto. Para purgar alguma irritação, mas entretanto vou passar a palavra ao Pedro para irmos falando mais, sim, mais vezes. Eu,
Eu, se calhar, tenho aqui há uma pequena diferença de geração, portanto, eu posso dizer, eu nunca na vida vi a cerimónia dos Oscars, nunca. E muito menos ficar acordado e não sei o quê. Não quer dizer que eu nunca tenha ligado nenhuma aos Oscars, mas eu, como conhecia pessoas ligeiramente mais velhas do que eu, logo a partir, sei lá, mesmo com a minha tia, por exemplo, aos 13, 14, comecei a vinha a Lisboa para ver filmes que não eram propriamente, digamos assim, filmes para adolescentes, ou seja, comecei a ver filmes assim um bocadinho fora da caixa, com essas aprendizagens com pessoas mais velhas, a introduzir outro tipo de coisas, e a partir dos 16 vinha com amigos meus ver muitas vezes ciclos de alguns realizadores ou uma coisa qualquer especial. Portanto, foi relativamente cedo, na minha primeira idade adulta, que comecei a frequentar algum cinema alternativo, digamos assim. Eu ainda me lembro da primeira vez que vi, por exemplo, um filme do Pasolini, que fiquei, obviamente, boca aberta sem perceber muito bem o que é que estava a passar, ou fui ver, quando estreou o filme de Peter Greenaway, o The Cook, The Thief, The Wife and Her Lover, fui ver e também, pronto, foram filmes que me surpreenderam porque eu não sabia que existia aquele tipo de cinema, não é? E eu adorava cinema popular, obviamente, cresci a ver o Bruce Lee, Steven Spielberg, essas bodecas todas. Portanto, eu não estou a dizer isto para dizer que rejeito totalmente os Oscars, mas de facto houve uma fase em que, digamos, como estava preso a uma aprendizagem e descobri que havia cinema noutros locais e noutros sítios e noutras línguas, obviamente que houve uma fase necessária de rejeição de cinema comercial. Hoje, penso que tem algum equilíbrio entre vejo algum filme mainstream, comercial, popular, que adoro, vejo pelo que é, vejo com as qualidades que aquilo tem e outro tipo de cinema. Eu não ligo mesmo aos Oscars e quanto mais vejo a popularização dos Oscars, não se esqueçam que eu dou aulas em vários sítios e as pessoas falam sempre, muitos alunos, este é o melhor filme, mas melhor filme para quem e para quê? E eu alerto sempre para isto. Não é menosprezar os Oscars, mas, de uma certa forma, os Oscars não são exclusivamente um prémio cinematográfico. Porque, afinal de contas, os Oscars são prémios que são instituídos por um clube restrito de pessoas que se votam dentro desse grupo dos estúdios americanos. Portanto, não é nem sequer é todo o cinema americano, porque há muito cinema americano que não está representado naqueles estúdios. Portanto, é a mesma coisa de uma indústria muito particular. E é verdade que existe hoje em dia, e sempre existiu, alguma abertura. Por exemplo, um facto histórico muito curioso, é que os primeiros Oscars tinham duas categorias, era mesmo duas categorias separadas, que, deixem-me só confirmar para dizer o nome correto, que era o Outstanding Picture, que era, digamos, o filme mais bem feito, espetacular, de um ponto de vista popular, e o Best Unique and Artistic Picture, que era, digamos, um prémio mais especificamente da conquista estética do cinema. E depois há coisas muito, muito curiosas de prémios. Por exemplo, estes dois prémios foram para filmes mudos, e na altura já estava o Jazz Singer, um dos primeiros filmes com som, e que não foi considerado porque era considerado tão fora da experiência cinematográfica que puseram de fora, dizer, não, isto é outra coisa, vamos ver o que é que dá no futuro. Portanto, reparem, o primeiro filme com som foi posto de lado porque era visto como fora daquilo que se poderia considerar. O filme que ganhou o tal prémio estético foi o Sunrise, do Murnau, que é um clássico que toda a gente conhece hoje, ou pelo menos quem se dedica ao cinema. Enquanto que o outro filme que ganhou, Wings, é um filme que praticamente pouca gente o discute, a menos que esteja mesmo no estado de cinema. E o que é curioso dos Oscars é que os Oscars vivem numa espécie de ponto de encontro entre quem gosta muito de cinema popular acha que os Oscars são super elitistas, super intelectuais, só dão filmes, dramas e não sei o quê. Mas a malta que segue festivais europeus acha que aquilo é tudo uma lamechice de filme comercial. Portanto, nem é uma coisa, nem é outra. Mas a questão é que aquilo é votado pelas pessoas que nem sabemos se veem os filmes, não é? Porque os filmes são enviados em CDs e DVDs para as casas das pessoas e que juntam-se todos com a família a ver em casa, não apetece ver, ou seja, nem sequer
todos dizem, ok, acredito que as pessoas tenham visto, e depois há todo o lobby à volta de, pá, viste isto, é muito bom o gajo, incrível, Brendan Fraser. Depois há estes lobbies assim. Enquanto que, se nós olharmos para outro tipo de festivais, por exemplo, quando nós falamos de festivais, porque os Oscars não é um festival, não é? Um festival é quando um filme estreia nesse festival, há um painel de júri que vê os filmes no próprio festival, não é? Estão lá sentados, e depois pode haver apenas votação ou há uma discussão, mas haverá algum processo e há um vencedor. Portanto, por isso é que, quer queiram, quer não, um prémio como em Cannes, Berlim ou outros festivais assim importantes tem um prestígio crítico maior. Agora, uma coisa é um prestígio crítico, outra coisa são olhos no ecrã. E por melhor que seja o Palme d'Or, nós sabemos que vai ter milhares de espectadores. Mas um filme dos Oscars vai ter milhões de espectadores, porque vai ter uma distribuição mundial. Portanto, eu entendo perfeitamente a importância dos Oscars do ponto de vista comercial e de produção, sem dúvida nenhuma, porque é logo distribuir cartões e ter contactos, não é? Sim, vai logo para a capa de DVD, né? Venceu Pumba. não sei quantos Oscars, pumba. Enquanto que se tu disseres, ganhou o melhor prémio, por exemplo, já saltando um bocadinho para o Ice Merchants, toda a gente estava aos saltos, aí os Oscars. Ganhou o Annie, que é um prémio especificamente de animação, de um excelente festival de animação. Pouco importa agora se vamos dizer que o festival Annie não é tão bom como aquele que há na Hungria. Não. Boa. Acho que não Mas é isso. ganhou o prémio de um festival de animação especificamente virado para a animação. Grande prestígio. Falou-se muito disso? Claro que sim. Está ali um parágrafo, está ali uma notícia. Mas não fez sururu. Enquanto que os Oscars, por pior que seja o prémio, o sururu foi total. Portanto, nesse aspecto, é eficaz ao máximo. Agora, o que eu diria é, do ponto de vista pessoal, a mim os Oscars não me aquece nem me arrefece. Mas eu também poderia dizer, pois, mas em Cannes ou de Berlim também não me aquece nem arrefece. Portanto, eu quero é ver o filme por mim próprio e decidir por mim próprio e pensar se gosto ou não. Agora, é óbvio que se um filme tem um determinado tipo de publicidade e eu já sei que teve aquele prémio, e se eu acho que aquele prémio tem um prestígio qualquer, eu vejo, coincidentemente, este tipo de prémio, por exemplo, a categoria Un Certain Regard, ok? Se ganha esse filme, então é porque à partida terá características que se calhar vão ser atraentes para mim. Enquanto que melhor dramalhão, vocês não sei se lembram da MTV, mas a MTV tinha a melhor cena de beijo. É verdade, é verdade. E, portanto, isso também é válido porque pouca pessoa está à procura. Melhor cena de porrada. Eu, por exemplo, se houvesse uma coisa que é melhor sopapo, provavelmente ia ver o filme. Eu via isso. Claro, eu vi esse prémio e vi esse filme, provavelmente. Claro, portanto, essas coisas são importantes. E agora os Oscars até tentou fazer um prémio popular, não foi? Que era voto direto das pessoas, etc. Mas lá está. Nem tanta na nem tanta terra. Eu acho que um outro problema dos Oscars também bastante grande é um problema que está dentro de um problema maior, que é o fim do cinema. O fim do cinema. A maior parte, cada vez mais, as pessoas consomem filmes em casa. Porque temos streaming ou outros canais. E True. é verdade, eu sei que todas as pessoas dizem, mas é tão bom ir à sala. Sem dúvida nenhuma. Mas olha que nem toda a gente diz isso. Pois, mas eu, por exemplo, eu digo-te, eu vou à sala de cinema, mas há muitas salas de cinema que são desconfortáveis, o som não é bom, a imagem também não é incrível. Claro, é melhor que o meu televisor, por maior que ele seja, não é muito grande. Mas a verdade é que se calhar incomoda-me estar naquele sítio, ir para aquele sítio, àquela hora. Não sei. Aqui também tem a ver com uma cultura da alteração das nossas condições de visionamento. Tem a ver também com a emergência da televisão, que é um processo que tem acontecido há 20, 10 anos, houve etapas. E reparem, a maior parte das séries de televisão hoje é discutível, mas muitas das séries não são construídas como as antigas séries de televisão ou telenovelas. São mesmo feitas com princípios cinematográficos. Não é só som e pessoas a dialogar. Há mesmo imagem, narrativa visual, som, etc, etc. E não sei que é totalmente cinematográfico. E reparem, o Spielberg foi uma das pessoas que discutiu a dizer que filmes produzidos para streaming não era cinema, houve outros que disseram que filme digital não era cinema, e a verdade é que essas coisas, é o mesmo que tentar parar uma onda de 2 metros com uma colher de pau. Essas transformações vão acontecer.
Agora, os Oscars, por exemplo, foi uma boa ocasião que nos levou a falar sobretudo do Ice Merchants, etc., e que nos levou a começar a ver alguns filmes. Já agora, só porque faz Sim, 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 sentido, só porque faz sentido agora, acho que essa questão, quando aconteceu com o Spielberg, um dos pontos foi os filmes nem sequer foram exibidos em cinema. Eu acho que foi a Netflix que contratou um cinema e pôs os filmes lá a passar para acabar com essa discussão, para estarem nomeados. Na altura do Irishman e coisas assim, eu acho que foi Claro, qualquer coisa assim. Mas continua. claro. Não, e lá está, é daquelas coisas que é. Então, para isso, por exemplo, agora não temos tempo para isso, mas isto é quase uma questão filosófica que eu posso dizer assim. Será que eu alguma vez vi esta pintura? E eu digo, conhece esta pintura? Sim. Mas viste-a ao vivo no museu? Não. Então não viste a pintura. Viste uma reprodução da pintura. Certo? Posso dizer isso, não é? Podes. Então eu posso dizer também assim, viste este filme? Sim. Foste ao cinema? Não, tenho DVD. Então não viste o filme. Percebes? Porque há realizadores que insistem que se Claro. não vês no cinema, não viste o meu filme. E eu entendo, porque obviamente um ecrã gigante e o determinado tipo de som, por exemplo, há muitos realizadores que trabalham o som, estavas a falar de Top Gun, mas qualquer outra coisa, faz o som e de repente eu estou a ouvir no telemóvel ou numa televisão Mas móvel. isso, pá, isso. Claro que há dimensões que desaparecem totalmente. Sim, Por exemplo, eu não vi o Avatar, nem vou ver o Avatar, mas eu tenho a certeza que se alguma vez vir o Avatar num televisor, sim. metade da experiência, metade ou mais, desaparece, porque não é o mesmo tipo de imersão daquilo. Agora, lá está. Portanto, quando nós estamos a discutir os filmes aqui, estes três pessoas, eu ia dizer papalvos, mas pronto, eu papalvo, não chamo a vocês papalvos, obviamente estamos a analisar dimensões que é aquilo que nós conseguimos controlar, que é storytelling, a emoção, questões... Agora, há dimensões técnicas que provavelmente não conseguimos compreender, quer dizer, não me considero assim tão estúpido e consigo ver alguma coisa da qualidade visual do cinema. Se calhar não algumas sutilezas de fotografia, posso não entender as lentes, etc. E som também posso dizer as neiras. Mas, à partida, há uma história que me está a ser contada, reage emocionalmente a essas histórias e, portanto, penso que posso falar sobre isso, sobre essa dimensão. E, portanto, os Oscars permitem esta discussão. Portanto, nesse aspecto já não é mau. Pronto, estamos aqui. Eu vi muita coisa. Eu fiz um esforço para ver uma série de coisas à peça, mas já falamos Eu disso. fiz um esforço e consegui vir para aí 3 filmes ou 4. E o The Whale foi para aí em 3 vezes, ou lá o que é. Não foi nada, foi em 2 e acabei 2 ontem. vezes. E mais. E Mas cheguei também e vi, por exemplo, vi filmes que não estiveram nos Oscars também, porque lá está, há muito cinema que não aparece Claro. e que merece também ser Nós, discutido. nós já fizemos um programa inteiramente dedicado a um filme, foi um filme ou foi ao realizador, mas eu acho que foi um filme, o Decision to Live, e não está nos Oscars. O que me aborrece às vezes um bocadinho nestas discussões é as pessoas transformarem estes prémios todos numa espécie de argumento da qualidade. Ou seja, dizer assim, ganhou o melhor. E eu pergunto, mas viste, mas gostaste? Ganhou o melhor ator. E eu, está bem, mas tu percebeste porque é que... Vamos falar do The Whale. Mas achas que ainda isso acontece? Achas que isso ainda acontece? Há pessoas que dizem isso, claro sim. que sim. Mas nós ainda há pouco falámos que há aqui muitas variáveis a trabalhar, não é? Há uma questão de estúdio. Eu tive uma discussão com um política. gajo que eu tinha pouco tempo depois de ter estreado, já não lembro, o Justice League do Snyder, e a pessoa estava a dizer, pá, grande filme. E eu disse, sim, não é mau, mas é um bocado de vídeo... Não, espera lá. Ele disse bem, é um grande filme, aquele são aqui 4 horas ou 6, ou caraças, é enorme. E depois o gajo perguntou-me assim, mas tu sabes alguma coisa de cinema para dizer isso? E eu de repente não sei o que responder. O que é que isso quer dizer? De cinema? Não sei mexer em câmaras, nem em duração, mas sei pensar sobre histórias, acho eu. Portanto, pensei sobre o filme e tenho argumentos para discutir. Queres trocar os argumentos? Mas ele não estava interessado na discussão dos argumentos. Só estava na ideia de, eu gostei. Tu não gostaste, não percebeste o filme. Eu acho que isso era um bot. Era um bot. Não, isto era que foi cara a cara. Se ele era um bode ou não sei. Um bot, não é um bot. Existe este problema, eu sei, existe este problema que é as pessoas quando gostam de uma coisa e não ganham, partem logo para a ofensiva. Ou seja, eles são estúpidos, não sabem julgar. Por exemplo, mas eu pensava que isso era uma cena de mais... O Everywhere, eu vi uma piada fantástica que era Everywhere, Everyone, antes dos Oscars, grande filme,
obra mestra, incrível, fantástico, não sei o quê, ganha Oscar, não é mau. Ou seja, automaticamente parece que reage. Também é também é uma postura que se Claro. tem. Mas pá, isto ainda assim, pá, é a Olha, minoria mas eu de vi uma pessoas que coisa eu muito conheço. curiosa, e se calhar vou ser um bocado controverso, mas vi, não sei se lembram, porque eu disse, eu não vi os Oscars, mas obviamente vi alguns vídeos e não sei o quê. E eu vi uma coisa, porque estava um texto a criticar o facto de Angela Bassett não ter ganho a melhor atriz sim. no Black Panther. Eu vi o Black Panther e achei Eu este também. segundo filme muito mal, mesmo muito mal, Eu também. Eu também não gostei. Agora, Angela Bassett é uma boa atriz, sem dúvida, sem dúvida. Ela fez muitos filmes interessantes. Este foi o melhor filme que ela fez. Não, foi uma merda. É uma merda, porque o papel dela não vale nada. E eu vi este comentário, que era o Michael B. Jordan chegou, manda aquela boca brincadeira, ai, auntie, a fazer essa ligação. O outro rapaz, não sei como é que ele chama, o gajo que faz de Kang e que entrou no Creed 3, diz, olá, Jonathan, qualquer menino. coisa, acho eu. E estava toda a comunidade afro-americana a dizer, eu vi um artigo sobre isso, a dizer, mais uma vez, as atrizes negras são preteridas e metem um nepotismo, já não me lembro o que é que dizem, que foi os atores asiáticos a ganhar. Ou seja, eu vi ali uma coisa, peraí, mas os asiáticos é que são sempre os mesmos, ou seja, nepotismo, não entendi. Ou seja, lá está. As pessoas ficam sempre chateadas quando não é a sua equipa a ganhar. E, portanto, não há o pensar em... Por exemplo, o Everywhere, whatever. Sim, mas quer Whatever dizer, All at Once Everything Everywhere. é um filme que tem efeitos especiais, uma história super dinâmica, mas a dimensão dramática, familiar, é super emocional, é super Yeah, tocante. É um é filme verdade. mesmo emocionante. Enquanto que o Black Panther, que também queria tocar esses aspectos, o enterro do T'Challa, etc., Sim, achei mas de uma não manipulação funcionou. absolutamente, não vou dizer execrável, mas quer dizer, mas muito fraca. Enquanto que o outro filme é mesmo tocante nesse Não, aspecto. é isso. Eu não sei, eu ouço esses argumentos e é de género, vocês estão mesmo a lutar, não é por este filme, quer dizer, Então porque agora, não tem comparação, não tem comparação. Mas eu aproveitando, até te diria uma coisa, desculpa. E deixa-me só fazer uma ligação, mas Mas deixa-me diz. só dizer uma coisa, só para ligar uma coisa que tu disseste, que é os prémios muitas vezes serem dados por outras razões. Uhum. Isso, ninguém tem dúvidas disso, ou seja, são coisas ponderadas extra-filme, não é? Este ano tem que ser este gajo a ganhar. Tudo bem. O Heath Ledger, por exemplo, essa coisa dele ser um bom ator, o gajo fez alguns filmes Não, interessantes. olha que eu acho que ele era, não, eu acho que ele era interessante, eu acho que ele era bom. Mas pronto, tudo Whatever. bem. Essa coisa dos grandes atores, os grandes atores só são bons atores porque se têm alguma coisa para trabalhar. O Robert De Niro pode ser um grande ator, mas nos 101 Dálmatas ou Não, nessas porcarias, homem, como é nos... óbvio, mas não interessa. eu acho mesmo que o Pronto. rapaz estava-se a esforçar Mas mais eu no até te fim digo da uma coisa, carreira eu para. Não pergunto-me se interessa. este filme ganhou os Oscars também um pouco por essa questão, porque nenhum filme da Marvel ganhou. E muitas malta, os filmes de Marvel, pois, os elitistas dos Oscars não dão prémios a filmes deste tipo. E como este filme tem qualidades acima dos da Marvel, por várias Era essa a razões, ligação que eu queria fazer, mas eu já continuo. dão para corrigir e dizer, estão a ver, nós também damos atenção a este tipo de filmes. Mas Não não é a sei, mesma coisa. não sei se foi isso. Eu até disse isso, não era necessariamente no filme, era nas outras categorias por causa de uma conversa. Ok, Mas ok. eu queria fazer essa ligação precisamente com a Marvel, porque o André já mencionou o cinema mainstream, e o cinema mainstream na americana há uns anos atrás, acho que eu estava um bocado pelas ruas da amargura. Eu lembro-me de ver muitos poucos filmes mainstream que eram realmente entusiasmantes. Um deles foi o Edge of Tomorrow, precisamente com o Tom Cruise. Eu ainda não vi o Maverick, o Top Gun, mas que era mesmo giro. E o Everything é isso, é mesmo isto é cinema mainstream de qualidade. E é de género, há aqui muita coisa que para mim devia ser injetada na Marvel, injetada diretamente no coração. Temos um filme que não é assim tão diferente, quer dizer, obviamente que é muito diferente, mas que pega em algumas coisas parecidas do mesmo ano, que é o Doctor Strange 2. O Doctor Strange 2 faz um subaproveitamento, acho eu, do multiverso, que o Everything não. São diferentes, eu sei a forma como trabalham, mas eu lembro-me que vi os dois filmes relativamente próximos um do outro e foi de género: epá, não é isto. Eles deviam ser mais isto. Portanto, é giro isso que tu estavas a dizer. Pelo menos eu
acho que é o caminho, é mais este. É mais o Everything Everywhere. Bom, então vamos lá falar de alguns filmes que vimos em comum. Eu depois posso falar dos filmes que eu... Quer dizer, não vou analisá-los nem pouco mais ou menos, mas vou citar alguns filmes que vi que não viram. Comecemos com o elefante ou com a baleia in the room. O The Whale. Pronto. O The Vamos ser Whale foi um sinceros. filme que foi muito vendido, era incrível, bababá. Nós os três vimos. O Gabriel acabou de vê-lo, portanto ainda não falou connosco. Mas, Ontem. portanto, eu não quero falar pelo André, mas eu vi e ao princípio estava mesmo disposto a ver o filme com interesse. Ao fim de 20 minutos comecei a coçar a cabeça. Ao fim de meia hora comecei a pensar, isto há aqui qualquer coisa que não bate certo, isto é muito clichê, e no fim estava mesmo fuck off. Já vou dizer porque é que disse fuck off, mas passo a palavra ao André. Consegues pôr o pi quando dizes fuck off depois na gravação? Daria tanto Nós não dizemos trabalho, as neiras, peço desculpa. mais vale era nós termos aqui uma caixinha de sons e fazermos nós o pi quando estamos a dizer, que dava menos trabalho de edição. Tínhamos combinado não utilizarmos as minhas desculpas. Bem, de facto eu estava com muitas expectativas em relação ao filme e andava a dizer a toda a gente, pá, este é daqueles que eu tenho que ir ao cinema e de certeza que vou envergonhar toda a gente porque me vou desfazer em lágrimas, porque fala em paternidade, fala em coisas que me tocam e isto vai-me custar. Acabei por ver em casa, acabou por acontecer não ir ao cinema. Agora, há uma coisa, este é um filme baseado numa peça de teatro. E daquilo que estive a ver, não é só baseado numa peça de teatro. O texto do filme é o texto da peça de teatro. Pelo menos eu vi várias cenas da peça, várias, é sempre a mesma peça, mas pronto, várias interpretações da peça. E as cenas são ipsis verbis aquilo que é dito o texto é ipsis verbis aquilo que é dito no filme. Portanto, eu lembro, quando vi o The Father, fiquei com muita vontade de ver a peça, pelas mesmas razões. Sim. Aconselho os espectadores se gostaram do filme, atenção, nós não dizemos não spoilers, porque obviamente Claro. vamos falar sempre de tudo. Isto é uma conversa entre pessoas que veem os filmes. As pessoas que gostaram de ver, não vejam as versões teatrais disponíveis no YouTube. Sim. Quem vos avisa, amigo é. Exatamente. E eu fiquei com muita vontade, porque o The Father tem aquelas questões de... Epá, aquilo a nível de... Está muito bem filmado, não é? Mas eu gostava de ver como é que eles mudam as cenas e como é que eles fazem, porque no teatro é diferente. Fiquei com muita vontade e acho que a peça deverá ser ainda mais poderosa e mais imersiva. E o The Whale fiquei com... Pá, se calhar a peça... Mas é como o Pedro diz, pá, também por uma questão, para mim, também tem a ver com... Diga-se o que se disser do filme, pá, o gajo está muito bem caracterizado, ele passava muitas horas, apesar de ele também já estar mais anafadinho, né? Ele passava ali muitas horas a pôr o fato e tudo mais para ficar mesmo aquela pessoa muito obesa. Enquanto no teatro é um gajo com fato de almofada, não é? Aquilo é sempre tem uma dose de absurdo, pá, e é difícil, não há uma ligação tão grande. Sim, epá, não, pronto, eu vou marimbar um bocadinho para os spoilers, acho que nós fazemos sempre isso. Pá, é um filme que me parece que trata de coisas tão profundas e tão fortes e trata-as tão pela rama e de uma forma tão superficial e as personagens parecem de tal forma, pá, estereotipadas, foi uma grande desilusão. Claro que há uma parte no final, que é uma parte forte, e aí, pá, tocou-me um bocadinho, não é? É impossível também não tocar. Há ali o clímax emocional do filme, apesar de logo a seguir aparecer uma coisa pá, é que a parte do gajo... Sim. Não, porque é tal coisa, nós também já estamos um bocadinho atentos parecem âncoras, não é? A gente vê coisas no início dos filmes que nós já sabemos. E isto é para vir, eles vão repetir isto de outra maneira no final. Nós já estamos atentos a este tipo de coisas. E este filme não é nada subtil nestas cenas. Ou seja, isso acontece e nós já sabemos, ok, já percebemos que é para isso. Epá, se calhar a peça mesmo, o material original, se calhar já não é grande coisa. E ele realmente faz um papel porreiro, não é? Também se calhar
tem um grande peso ele ser quem é e ter tido os problemas que teve na indústria e ser uma pessoa que, também por uma questão nostálgica, não será um Keanu Reeves, não é? Porque é Deus na internet, não é? O Keanu Reeves tem um estatuto de santo. Não será, mas não está lá muito longe. O Brendan Fraser é uma pessoa amada. Calma, calma, Epá, mas é um gajo calma. bastante Já amado. estás a falar de Deus, né? Agora diz que Eu é um sei. santinho, pronto, Pá, não é? sim, é um santinho. Mas pronto, é de qualquer forma. E acho bem, parece uma boa pessoa e teve os problemas que teve, e ainda bem, é um comeback porreiro. Mas eu acho que isso teve demasiado peso também. Também acho, também Acho acho. que isso pesou bastante. O filme não é assim tão. O filme é pouco interessante, a interpretação é fixe, mas pá, também não. E foi uma grande desilusão. Não é um filme Também achei que foi muito marketing nesse sentido, não é? Tipo, E é tal coisa, os Oscars são de tal forma relativos que, pá, os filmes que ganharam montes de Oscars e ninguém se lembra. E muitas vezes filmes que ficaram para a história que não ganharam nada. sim, Foram mas há nomeados. filmes que ganharam os Oscars e ninguém se lembra, e ainda bem, também há esses. Ah, sim, exatamente. Pronto, mas Não, lá está. porque aqui também temos de fazer uma distinção, que é entre filmes, por exemplo, que nós gostamos e que nos dizem muito, e, por exemplo, há filmes, por exemplo, que nos falam, a nós, cada um de nós individual, porque vimos num certo momento, vimos em Claro, criança. Ou, por exemplo, há filmes que eu ainda me lembro com alguma ternura, porque vi em miúdo, ou fiquei fascinado, e hoje percebo, epá, aquele filme era mesmo péssimo, mas lá está, causou alguma impressão e continua a querer. Por exemplo, eu de vez em quando tenho a oportunidade de rever filmes que vi em miúdos e mostro às minhas filhas. Por exemplo, com este comeback do Brandon Fraser, estava a dar o Tarzan, George of the Jungle. George of the... E eu disse, olha, este filme é divertido, vamos ver. Epá, o filme é péssimo, o filme Claro que é, é claro que é. terrível. É que eu apaguei completamente aquilo da minha cabeça, portanto, não funciona. Sim. Agora, o The Whale, deixa-me só dizer uma coisa. Não sei se queres terminar alguma coisa sobre o The Whale. Não, acho que isso Eu só é ia dizer o essencial. seguinte, que é, eu sei que há muitas pessoas que vão rolar os olhos, mas em primeiro lugar, temos que falar, porque eu sei que as pessoas, quando um gajo fala de gordofobia, por exemplo, há pessoas logo, lá vem este gajo com estas coisas politicamente corretas. Pá, mas a verdade é que as questões de representação, um gajo tem que ter alguma sensibilidade de perceber o que é que se está a construir. E eu não estou a dizer que não existem pessoas obesas ou pessoas obesas mórbidas e que haja problemas. A questão é, se o teu propósito é criar uma espécie de saco de pancada, literalmente, este filme faz esse serviço. É isso, é todo um clichê. E é pornográfico o filme. De vez em É, quando tem cenas pornográficas com o gajo a comer, a desesperar, que é mesmo, Sim. pá, isto é patético. É para E há chocar, uma coisa, acho há eu. uma história, eu não sei se esta história é falsa, ok? Mas consta, ouvi uma vez alguém a dizer isso, não sei se foi o Aaron Sorkin, mas é uma daquelas coisas que é provavelmente uma história falsa. Que a Maria Callas estava a dar uma aula de canto e uma cantora a cantar uma área qualquer estava a chorar e a fazer toda a coisa de estar a chorar e a mostrar a emoção. E que a Maria Callas terá. Bem, aí existe a ideia dela ter dado um estalo, mas eu acho que isto é um bocado exagerado. Mas basicamente ela disse: tu não chores, não tens que chorar. Quem tem que chorar é o público. E eu associo isto a duas coisas. Associo a uma coisa que o Jorge Silva Mel penso que disse também aos atores, uma vez que é não gozes com o sofrimento dos outros, com os atores, não finjam que estão a sofrer, porque não gozem com o sofrimento das pessoas, e tem a ver com a história que é, se tu queres transmitir uma emoção, não a tenhas, porque ao tê-la, se a personagem tem essa emoção, está a telegrafar aquilo que as pessoas devem fazer e é retirar parte da responsabilidade do público. E eu digo-te, eu estava a ver o filme, totalmente entregue. Na cena final, quando ele está a chorar e faz aquela cena que até parece eu quero a única coisa que eu fiz na vida, blá blá blá, e a filha está a Ai, chorar e está-se a levantar, sim. eu não me ri, obviamente, mas eu estava completamente frio, porque pensei, vocês estão a querer manipular de uma maneira tão estúpida e tão ridícula que não vão retirar uma onça de emoção da minha parte. E portanto eu desliguei completamente do filme. E a parte final, em que ele. Porque eu já sei, fica interpretado. Não, desculpa, tu vês o gajo a flutuar no ar e uma luz branca. Portanto, obviamente que há uma condição de salvação da sua O que é que alma. vocês acham que aconteceu? Agora É a sério. patético.
É Eu acho patético. que ele foi raptado por extraterrestres. Exatamente. Eu achava que isso era Não, óbvio. ninguém Tinha fala pensado disso. nisso. Exato, quer Ninguém dizer, fala disso. vem uma luz de cima, ele levita. Mas é o cenário mais provável. Eu só agora, o Pedro a falar, é que eu percebi que pode ser um fim em aberto. Eu Então nunca vai ver tinha o do tido. Whale 2, Para mim o não do era Whale nada em 2, aberto. não é? É isso? Era para dar, não é para dar lugar à sequela. Meu, se É vai isso, haver o do 15, Whale 2. se vai haver 15, se vai haver 15 avatares, pode haver o L2. Claro. O Não, gajo. não gostei nada. Ou seja, não é não gostar nada, é mesmo. Tive muitos problemas com toda a construção do filme, com o ritmo do filme. Eu sei que nenhuma personagem pretende ser simpática, são todos manipuladores uns dos outros. Tudo bem, isso é aceitável. Nada Sim. diz que tem que haver. Mas achei patético no verdadeiro, ou no mau sentido da palavra, que pathos, não é? Que é demasiado. Portanto, a mim retira-me completamente dessa emoção. E vou fazer duas comparações. Vou comparar com dois filmes que eu achei, esses sim, impactantes Ok. emocionalmente, que foi o After Sun. Ainda não vi. Viram? Pronto. O After Sun, que basicamente é uma... Mas quero muito ver, sim. O enquadramento do filme é uma mulher a lembrar-se das férias que teve com o pai numa colónia, eu acho que é na Turquia, nunca percebo muito bem se é em Espanha ou na Turquia, já não me recordo. E o outro filme é um filme belga de um realizador chamado Dont, D-H-O-N-T, que é o Close, que é um filme em francês sobre dois miúdos de 13 anos que entram numa escola, eles são amigos desde criança, dormem juntos, são super próximos, quase como irmãos, e depois na escola, como eles têm digamos, estão muito à vontade fisicamente um com o outro, por exemplo, um encosta-se no ombro do outro e os colegas começam a ver, vocês são gays, são um casal, e um deles reage de uma forma violenta, tipo, eu não sou gay, não sou nada gay, e então a resposta dele é afastar-se do seu amigo. E pronto, eu agora não quero contar mais, mas o filme é avassalador. Porque precisamente são filmes que lidam com emoções mais pelo silêncio e pela relação das pessoas. Isto é tão telegrafado, o duelo é tão olha, agora, estás a ver? É isto que é. Então as asneiras, homem. Eu sei que a Ainda malta do assim- Spotify não vai perceber, mas... Ainda Pronto, assim, fiz mais uma asneira. e o Pedro tem razão em tudo, ainda assim confesso que o gajo, quando diz que era a única coisa que ele queria fazer, não sei o quê, como um bocadinho. Mas se calhar, nós ainda temos um tal bocado como de ele, coração, tal como não é? ele, eu também não faço nada, também sinto que não faço nada de jeito e, portanto, estava a rever-me um pouco naquilo. Mas, a cena do gajo a comer o balde de frango frito, pá, é tudo muito E a escusado. pizza, outra a coisa cena que me da aborreceu pizza pessoalmente. Eu sei com... que é uma peça de teatro. E uma peça de teatro obriga a uma economia de personagens e de espaços. Não é? É normal, não é? Opa, mas ouve, se o filme é pouco subtil, as peças de teatro, o gajo basicamente, tipo, o palco está cheio de lixo e está um gajo com Não, um fato de almofada, epá, não, nada ali. mas eu no teatro eu até entendo, porque obviamente não há uma câmara perto para ver Epá, certas está bem, emoções. pá, mas Tudo bem, aquilo... mas o que eu ia dizer é, uma coisa que me aborreceu no filme é as aulas que o gajo dá, os alunos nunca participam. E claro que pode dizer, mas isso é porque no teatro não havia falas. Meu, estás a fazer um filme, adaptas para o meio cinematográfico. É. E lá está. Porquê que eles não falam? Porque não interessa. O que interessa é a prédica que ele está a dar. O gajo não está a dar aulas, está a dar prédicas. Aquilo é para criar um simbolismo dele de ter coisas profundíssimas para dizer. É um bocado esquemático. Ou seja, o gajo é super sensível a dar as aulas, mas com a filha ela não quer saber. Isto é a fantasia de todos os gajos, todos os pais, que é os meus alunos respeitam-me, por acaso os meus não, mas pronto, isso é outra questão. Os meus alunos respeitam-me, os meus pais respeitam-me e os meus filhos não sabem o que eu faço. Isso é aquela coisa. Nós também não ligávamos aos nossos pais, não é? Não queríamos saber. Só que é tão esquemático, é mesmo. É Bera. Eu sei que quando se tem expectativas muito elevadas é possível isto acontecer, só que isto foi mesmo para uma queda a pique, para mim pelo menos. Pá. Eu acho que o Darren Aronofsky tem qualquer coisa com os comebacks, porque é a segunda vez que ele vem para aqui, né? Lembram-se do Wrestler? Foi o comeback do Mickey Rourke. Sim. Comeback, vá. Mas eu, olha... detesto esses um bocadinho. É o mesmo com o Adam Sandler. Mas eu acho, era isso que eu queria dizer. Eu acho que o ele Adam tem estado... Sandler ganhou agora um prémio de comédia, não foi? E as pessoas dizem, porque o gajo é muito bom no Punch Drunk Glove e no Uncut Gems.
tudo bem, em 2 filmes, mas os filmes Sim. em que o gajo está a peidar todo o filme, continua a ser uma grande porcaria de filme, não salva o gajo. O gajo é muito bom ator. Sim, eu gostei do Grown Ups 3, em que o gajo se peida à frente da filha do outro, é para a Hilary. Não, continua a ser uma grande Pedro, meu. Pedro, mais respeito, foi no Grown Ups 2, acho que no 3 ele Desculpa. Mas olha, já que falamos ou estamos numa onda de dizer aquilo que não gostamos, bem, Também olha, podemos dizer o que é que gostamos, não é? gostei bastante do Banshees of Inisherin, acho que é Eu um filme também muito fixe. gostei. Pronto, lá está, tem uma história, uma premissa simples, mas está bem filmado, Mas é acho bem que faz escrito, não é? É Pá, mas isso. olha, houve um filme que me irritou particularmente e por acaso nunca falámos de Espera, não sabes, por exemplo, este do Banshees, estás a ver? Vale a pena, vale a pena Um falar. filme que tem uma estrutura igualmente teatral, no sentido em Sim, Devia ser uma peça de teatro, perfeitamente. Um absurdo, não é? É um absurdo, sim, as personagens são completamente loucas. Eu não consegui deixar-me senão rir-me quando o gajo corta os dedos e está a fazer assim. Mas aquele filme, não, mas e atira à porta e depois, uma história... o burro engasga-se num dos dedos, pá. Eu não sei, isto será uma história de folclore, de tradição, uma história antiga? Parece, não, mas tem... Este gajo escreve. Vocês viram o Bruges, não Claro, viram? sim. Mas Também é o quase mesmo tipo parece de velocidade. baseado num conto tradicional. Quase parece baseado num conto tradicional. É muito fixe, é um filme muito fixe. Pá, mas não sei, vocês viram o Blonde, o biopic da Marilyn Monroe? Não, que horror. Não, ouvi falar muito mal disso, mas não vi, não. Bem, e com este filme eu tive mesmo... Bem, não vale a pena, então seria o único a falar. Mas esse não teve nomeado, mas foi aos Razzies, não é? Não, este filme teve nomeado para os Oscars. Teve. Teve. Não sei que Oscar específico, mas acho que foi só ela, a Ana de Armas, julgo eu. Também não percebo porquê. Pá, mas o filme, pronto, agora vocês não vão saber do que é que eu estou a falar, mas além de ter, às vezes, claramente um subtexto político pá, desnecessário e questionável presente, a própria interpretação dela parece-me pá, próxima daquilo que era Marilyn Monroe no cinema, apenas a personagem Marilyn Monroe e não a pessoa da vida real que ela está a interpretar. Pá, é um filme excessivamente longo, pá, com cenas que eu acho que queria ser artsy e queria ter ali um discurso interpretativo, mas muito pretencioso, um filme que, dada altura, foi bastante doloroso de ver, mas eu não sou de desistir dos filmes a meio. E tenho pena que vocês não tenham visto para nós não podermos não termos agora aqui uma. Eu ouvi Não, falar por um lado, de um plano muito famoso da perspectiva de um sítio muito especial. Sim, certo. Bem, mas isso aí é só mais um exemplo do querer ser artes e não sei o quê. Mas há ali outras coisas ainda mais Agora, questionáveis. eu não vi o filme. Estás a dizer que o filme filma debaixo do ar-condicionado para ver as cuecas de Marilyn Monroe? Exatamente, É isso? exatamente. Meu Deus. É isso mesmo. Bem, mas Que pronto, infantil. por um lado lamento não tenham visto para nós não estarmos agora em pé de igualdade. Por outro lado, fico contente que não tenham visto porque eram 3 horas da vossa vida que iam só ficar irritados. Sacrificaste por nós, obrigado. Exatamente. Deixem-me só clarificar uma coisa que também estou a ver para o tempo. Todos aqui gostamos do Everything, então, pelo que eu subentendo. Sim, não estou a dizer que é o melhor filme do ano, não é isso. Há uma coisa preocupante, é que parece que a pessoa, quando diz que gosta de um filme, parece que tem que gostar de tudo. E quando não gosta, não gostou de nada. Não, claro. Olha, Mas exemplo, é só porque nunca falámos do filme, sabem? Eu não sei se vocês gostaram ou não. Eu não vou demorar muito tempo, vocês não viram, mas eu vi o Tar. E se me perguntares, gostaste do filme? Sim, é um filme muito bem feito. Tem momentos de composição incríveis. Tem a última parte do filme é bastante curiosa porque levanta questões sem querer revelar muito, sobre a equação entre veracidade e perspectiva da personagem. Não quero revelar muito, mas é um filme que a pessoa acaba e pensa, mas espera, isso, pá, os filmes não têm que ser aí, meu Deus, adorei, é o melhor filme que vi. Não, o Tar é um filme muito bem feito. Tem mesmo cenas de composição e de blocking
absolutamente bem feitas. Tal como o Fabelmans do Spielberg. Pá, o Spielberg é o Spielberg. Um gajo pode não gostar dos temas, achar que o gajo é morno, achar que escolhe coisas lemechices. Agora, o gajo que o Claro que gajo é um sim, meu, profissional claro que acabado, sim. não pode haver Sim, dúvidas. sim. E, portanto, ele tem momentos no filme que é mesmo puramente cinematográfico, storytelling cinematográfico. Portanto, tem um suficiente humor, etc. Portanto, é um filme que vale a pena ver. Claro que um gajo pode dizer, epá, não adorei. Epá, não interessa. Mas é um filme competente, sem dúvida. Não, Olha, mas eu quero ver. nós estamos aqui a falar de filmes estrangeiros. Eu tenho pena de não ter visto alguns filmes portugueses. Não vi o Lobicão, por exemplo, que é um filme que eu queria mesmo ter visto, perdi nos cartazes. Agora vai estrear um filme novo do João Canijo, um outro filme do... Ai, que estupidez. Sobre... Desculpem. Aquele filme que é sobre os portugueses em Inglaterra, numa cidade inglesa. É o que fez o filme sobre boxe com o Nuno... É o Fogo Fato, Nuno Lopes, o ou São não? Jorge, fez o São Jorge. Que fez o São Jorge. Mas não, o Fogo Fato, não. Fogo Fato Eu também não, queria ver. eu não vi, mas queria ver, não sei. Mas Então, pronto, mas e se calhar o cinema português fica para outra ocasião. Não, Mas, mas mas, isso, para falar de cinema português agora era falarmos do Ice Olha, Merchant. por exemplo, já agora, antes de Por entrar no causa, Ice Merchant, por porque exemplo, o que é estamos no tema curioso, dos Oscars, é só essa a o razão. que não falta são autores portugueses, o João Canijo, o Pedro Costa, o Pedro Rodrigues, etc., que ganharam prémios em muitos festivais prestigiados e não sei o quê. Pá, e quem é que fala disso? Epá, como não é popular, também não faz parte disso. Muitas vezes são essas então, coisas. mas se calhar convém também falarmos agora um bocadinho do Ice Merchants, né? Que, Acho que pronto, sim, acho que para falar desses realizadores e desses isto filmes tem que ser ultimamente noutro programa, noutro são tema. Então, portugueses. deixa-me só aconselhar as pessoas a ver um filme, também do ano passado, que se chama The Outwaters. É um filme de terror. Atenção, é mesmo de terror. É um filme semi-experimental, mas cuidado, se faz impressão, não vejam. Mas é um bom filme de terror. Hum, Eu também Ok. vi um outro, que era o We Are All Going to the World's Fair, mas eu penso que esse filme já tinha estreado antes, eu é que vi há pouco tempo. Pronto. Agora tenho estado a redescobrir, porque há cada vez melhores filmes de terror e é fixe. Vamos ao Ice Merchants. Ora, Então, vimos todos todos? vimos, não é? Todos Querem que eu vimos. comece? Quero. Olha, é a primeira. Não, vá. Olha, quem Começa. não viu, fica a dica, está no Filmin, custa Já... 1,95€ Pois é, pois é. e pronto, e vale a pena, não é? Acho que há outro filme do João do Gonzalez? Gonzalez. sim, sim, que no Filmin, outro anterior, acho eu, e esse não é gratuito porque o Filmin paga-se, mas não é preciso o extra. Tenho Bem, ideia. eu vi todos os filmes que estiveram a concurso. Eu acho que, pronto, lá está, voltando à questão dos prémios, era inevitável que o filme, o The Boy, The Horse, não sei o que, ganhasse, porque foi um livro muito famoso. Os atores é o Idris Elba, Sim, é uma produção da Apple e de mais não sei quem, não é? pronto, e o próprio tema, ou seja, o filme é muito explicadinho, etc., emocional, não sei o quê, portanto é um filme fácil de ver, tocante, etc. Eu gostei muito do My Year of Dicks, é hilariante, como é óbvio, é que é sobre uma rapariga a tentar perder a virgindade, é divertido, e vi o do Ostrich, que é porreiro, mas bem feito, sem dúvida nenhuma, etc. O S. Merchants, pronto, há um grande sururu, porquê? Primeiro, o normal. Como toda a gente sabe, e pelo menos toda a gente que ouve este programa sabe, o Bruno Caetano é produtor desse filme, Uhum. da Cola, e o Bruno é nosso amigo. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que existe aqui dentro do universo de amizades, alguma intimidade e até de trabalho. Eu, por exemplo, faço um disclaimer. Eu já trabalhei com o Bruno, inclusive em cinema de animação, enquanto argumentista. E estou neste momento, acho que posso dizer que estou envolvido num projeto que tem a ver com a animação do Bruno Caetano também. Estavas, agora que ele foi nomeado a um Oscar já te vai descartar, meu. Não, sobretudo o que eu vou dizer agora, que é isto é uma grande. Exato. Não. Agora, pronto, Portanto, eu vi. estamos todos no bolso do Bruno Caetano, porque Exato. Exato, estamos todos no bolso, o Bruno paga.
Não, o que eu Exatamente. tenho a dizer é assim, o filme, obviamente, do Ice Merchants é um filme tocante, visualmente pá, é deslumbrante, tem mesmo uma técnica. Eu acho que ela é. Yeah. Não vou entrar em questões técnicas, porque obviamente não saberia dizer como é que terá sido feito em detalhe, mas quer dizer, visualmente é um filme muito bonito, em termos de cor, por exemplo. A música é pá, excelente, que também é do próprio realizador, e aí não há nada a dizer. Eu só apontaria duas coisas que, digamos assim, e para dizer a verdade, eu estou com alguns pruridos aqui porque o Bruno, como tem estado a viajar, ainda não tive a oportunidade de estar com o Bruno. E, portanto, eu preferia falar diretamente com o Bruno do que estar a dizer aqui. Isto é aquela coisa, ouvi pelas redes sociais ou pelos médias. E não tem nada a ver com não gostar, lá está. Voltamos àquela questão que é, não gostar, não gostar. Ou seja, o filme é tocante, sem dúvida nenhuma, é um filme comovente e é um filme que tem e espero eu, e notei que tem um impacto emocional bastante forte. E lá está, comparado ao do miúdo do Horse, é um filme muito mais eficaz nessas emoções, porque não está a explicar essas emoções, ou pelo menos não está a explicar tanto como o The Horse, não é? O The Boy, The Horse e não sei o quê. As pessoas é que têm que fazer essa impressão. No entanto, eu a única coisa que apontaria é duas coisas que eu estou a ver do ponto de vista técnico de argumento, que é, por um lado, acho que existe uma cena ou outra que para mim, se fosse eu a escrever, estes não interessam, mas acho excessivamente simbólico. Entendem? Ou seja, por exemplo, aquela cena em que se vê os bonés a flutuar e a juntarem-se, e depois quando aparece a mãe, etc. Acho que às vezes as coisas são simbólicas demais. E eu preferia que o filme tivesse sido ainda um pouco mais subtil nessas relações, e acho que aí está a sublinhar ou a acentuar de força a mais dessas emoções que quero que nós entendamos. E a outra coisa havia pequenos pormenores, só vou falar de um, que é a máquina de voltarem a casa ter uma mota, e a mota faz aquela coisa. E eu achei, isso é uma imagem visual interessante, gira, divertida, é uma máquina de Rube Goldberg, não é? Assim, uma coisa quase absurda, porém acho que não se encaixa no espírito do resto do filme. Ou seja, pergunto-me se será uma ideia engraçada que houve, foi colocada, foi escrita, e depois, durante o desenvolvimento do argumento, devia ter sido posta de lado para tentar outro tipo de mecanismos e ficou lá. Mas eu, se calhar, estou a ser um bocadinho sensível demais a isto, porque, precisamente numa coisa que estou a desenvolver, que tinha sido feito que é assim que se começa muitas vezes o argumento, é um gajo a tirar ideias, não é? Tem mecanismos, ideias, etc. Mas depois, quando finalmente encontra a chave do desenvolvimento emocional do filme, apercebe-se, isto é mais, isto aqui não... era uma ideia engraçada, mas não funciona. Então, we kill our darlings, não é? E pomos de lado. E eu acho que ali há esse aspecto que fiquei menos satisfeito. Mas isto lá está. Isto é porque estou a esmiufrar. Isto é o mesmo. Então, estamos a ser. Imagino que é um gajo a falar de futebol e que houve de 14-0 e está a dizer, pois, mas o médio direito tropeçou ao minuto 20. Acima de tudo, lá está. Nada disso toca no facto de darmos os parabéns, não é? Que é um grande. Aliás, recentemente tem sido nomeações para os Eisner, estamos sempre na expectativa, nomeação para o Oscar, apesar de, como o Pedro diz, ter havido festivais específicos de animação que atribuíram o prémio, neste caso uma nomeação para o Oscar, foi uma estreia. E o Bruno estar lá na cerimónia e estar a tirar selfies com o pessoal é incrível. E deve ter sido uma experiência espetacular. Mas o J.J. Abrams aperta a mão a esta malta nos Oscars, não é no Emmys, não é? Claro, Exatamente. É uma primeira vez e é uma coisa inacreditável. Eu só vou chamar a atenção em relação ao filme. Pronto, acho que de facto a Ala Nuno fez um ótimo trabalho na parte de ilustração. A banda sonora muito bonita. E agora, queria só chamar a atenção para uma coisa. Numa conhecida marca de retalho, uma cuvete de gelo custa cerca de 5 euros.
Portanto, isto é uma coisa que deita todo este negócio abaixo. Quer dizer, aqueles desgraçados vivem mal presos no topo de uma montanha, atiram-se de cabeça numa altitude brutal para vender pedras de gelo. É a coisa mais simples do mundo para fazer. Portanto, aquilo que eu sugeria era que a aldeia comprasse estes covetes e poupava-se este esforço todo. E depois escusavam eles de cair nas O boinas. André, o André é maior. Vês o Decision to Leave e o que te fica é a cena da pancada da luva e no Ice Merchants é isso. É bonito. E acima de tudo também deixar a mensagem para verem o filme e pagarem no filminho naquilo que tem que se É pagar. assim, é assim. É importante que nós vejamos o filme. Claro que pá, é assim. Eu também achei, lá está, a parte da moto, são pequenos pormenores. São Claro que aquilo, lá pormenores. está, se fôssemos nós a fazer, talvez É que, é, tivéssemos que a, feito ce- é que diferente. a cena da A moto questão visualmente é gira, como o é Pedro giro, já depois disse isso, resulta e percebes? tudo. Mas eu estou a dizer isto porque nós uh, Mas eu ainda quero dizer uma comprometemos coisa que vocês não disseram. nós comprometemos que Sim, sim. este programa é para falar de questões Sim, de sim, sim. narrativa. Falamos tudo, não é? Claro. Claro. Mas Mas posso só dizer em relação à história por causa da subtileza, porque acho que ainda ninguém tocou neste ponto. E eu gostei disto, porque acho que algumas coisas que tenho visto não são assim. O filme tem uma mensagem ambientalista, tem qualquer coisa, ok? E falo, acho eu, de uma forma subtil, muito subtil. aqueles bonés vão passar muitos anos Eu já até se sabia, desfazerem. eu também pensei nisso, eu, Eu pronto, não sei eu que raio de sei. ambientalismo é aquele, mas Eu pronto. não, eu não disse que as personagens principais eram ambientalistas, mas há claramente uma mensagem, um momento ambientalista. Como eles largam aqueles bonés todos os dias, tu pensas, oh, Pois. realmente se E calhar depois a culpa compram é os novos. vossa. É Se que nem calhar a sequer, culpa é vossa. e nem sequer vão à procura daqueles que perderam, nem sequer compram em segunda mão. Compram um novo ali com a etiqueta Claro por que quando estrear. vês o fim do filme percebes porque é que eles Eu, por fizeram acaso, isso. esperando que o realizador nem o produtor se chateiem, a minha filha mais nova mal viu aquela cena, viu os bonés, disse, ok, percebeu, os bonés perdem-se, mas quando viu a segunda cena em que os bonés perdem, disse, mas não há ganchos. Ah, exato. Pronto, Olha, mas isto para dizer que eu acho que muitas mensagens são às vezes demasiado sim, é verdade. percebem, pronto. Um In bocado your como o Pedro face. falou do The Whale também. In your, Exatamente, in your face. sim, E essa aqui não acho é. que aqui foi em giro, foi giro. Acho que tu percebes tudo e por lá está por ti e sem estar com grandes Uma das É porque coisas que mais explicações. não é essa, digamos assim, a estrutura central do Não, filme. não é, mas é giro, eu gostei disso, pronto. uma das E coisas gostei que do mais filme gostei e também não vou falar tecnicamente da animação porque não percebo nada disso, mas os desenhos são muito bonitos do João, muito bonitos. Eu gosto. não é do João, os desenhos são da Ala Nuno, a ilustração é da Ala Nuno, não é? O João Gonzalez é o realizador, a Ala Nuno é a ilustradora. Ahm, Olha, mas olha isto, não, admito já aqui que eu Estamos a pensava dar que uma ele tinha novidade ao desenhado. Gabriel. Sim, 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 sim. Bem, mas aquilo que eu gostei, uma das coisas que eu gostei mais no filme, além de pronto, ser um filme poderoso e de ser emotivo, é o movimento. Eu gosto muito das partes em que eles caem, não é? Em que estão, pronto, enfim, em queda, e a parte como é desenhada, a destruição da imagem, como se fosse uma lente de olho de peixe. E aquele movimento a descer, pronto, em conjugação com a música, achei essas partes Não, muito emocionantes. tem planos excepcionais. Por exemplo, aquela composição quando se vê com a luz noturna e o bruxulear da luz e aquele movimento, é porque, quer dizer, não estou a dizer que é único, obviamente, mas há muito tempo, ou pelo menos agora assim de repente, nos últimos anos, não via um filme de animação que utilizasse ilustração e que parece mesmo ilustração em movimento. Uhum. Não é a questão de 3D e etc. É mesmo essa linguagem clássica que é lindíssima, porque essa linguagem também carrega em si algum calor, não sei, em si. Epá, eu gosto sempre muito de ver a diversidade na animação e por isso é que eu acho tão importante festivais como no caso de Portugal a Mostra, precisamente para mostrar que existem outros tipos de animação. Senão muitas vezes nós vamos ao cinema e parece que há o 3D da Pixar que é muito bonito e depois há o 3D pobre, anda por aí. Achas?
que há que despachar filmes. Mas pronto, há esse tipo de animação. E pronto, vou dizer o anime, os estúdios Ghibli, a animação japonesa, porque também tem algum peso, acho eu, ainda em Portugal. Mas fora disso, muitas vezes não se vê muito, não se vê tanto coisas diferentes. E há animação com colagens, com fotografia, com tanta coisa diferente. Há os desenhos desse Ice Merchants, porque o desenho mesmo, o 2D, não tem que ser todo dentro do mesmo estilo. E aqui, isto é um programa de banda desenhada, também estou a chover no molhado. Mas eu acho que na animação, eu gosto muito de ver animações com estilos diferentes, na parte visual. Sim, Estou a olha, por falar exemplo, narrativa. os 4 filmes que estavam para os Oscars eram radicalmente Mas, diferentes mas, entre si. mas até das longas, se calhar, eu nem estou a ver agora. Não, eu estou a falar das curtas de animação, não estou a falar das Pronto, longas. mas é Nem que as eu queria ir às longas longas também também, vi. porque a maior parte das pessoas não liga, acho eu, tanto às curtas. As longas eu sei que tens o Pinóquio do Del Toro, que também queria ver. Eu, por Já exemplo, não me lembro dos não outros. gostei nada do Pinóquio. Não tecnicamente, é a mesma história, não gostei Olha que mesmo. pena, eu estava à espera que até fosse Não. interessante. Epá, o Guilherme Del Toro tem o mesmo problema de sempre. O gajo subsume tudo a fórmulas concebidas. É o problema. O Guilherme Del Toro, para mim, é o mesmo que o Tim Burton. Pega em coisas que já existem e enfia dentro daquelas fórmulas hollywoodescas que já sabemos. É três atos, é chato, é super previsível. Não... Vamos esperar que o Guilherme Del Toro não se Tim Burtonize, porque Se calhar já naquela o onda fez. de Já pegar o em coisas. fez, Se desculpa. calhar já o fez, porque Olha, eu também não vocês achei grande piada ao viram da o água. gabinete, por falar nisso, viram a série Gabinete de Curiosidades? Não vi, não vi. Ok, a série eu não achei que seja muito boa. É muito desigual, mas mais para mal do que bom. Mas tem um episódio que é realizado pelo Panos Cosmatos. Panos Cosmatos é o realizador do Mandy. Certo. E é um episódio do caraças. Muito, muito bom. Eu gostei imenso. Ok. Fora, psicadélico, trippy, Vou mas só, muito vou fixe. só, vou só puxar de volta aos Oscars e dizer que se calhar então devia ter ganho o Gato das Botas que eu vi com as minhas filhas e até agir. Mas acho que devíamos começar a pensar em O Gato das Botas, oh my god. das botas 2 ou 3, não sei, não faço ideia. É um gato das botas. Muito bem. Então, olha, Olha, eu acho que deixem-me já só, estamos aqui com deixem-me só dizer bastante. uma última coisa, desculpem lá, antes de nós Não, começarmos a embrulhar isto. Eu não tenho a certeza absoluta. Pá, eu disse que era Alan Nuno que tinha desenhado e que realmente estou aqui à procura. Eu sei porque eu também já fiz um projeto com o Bruno e na altura foi a Alan Nuno que fez a ilustração desse filme e portanto eu calculei que fosse ela também, mas o que eu vejo aqui é que a animação, o nome dela aparece em animação, ela e o João Gonzalez, portanto eu não tenho a certeza de quem é que fez a parte do desenho propriamente dito. Eu creio que foi ela, mas eu não consigo ter a certeza absoluta. Não quero é ser injusto. quer dizer, o Bruno, ela estava sempre a aparecer nas cerimónias, em alguns sítios. Pois, ela estava, porque ela estava, ela fez realmente a animação assim. Pode ser ela character designer. Epá, pois, quem desenhou propriamente as personagens e quem fez o desenho, eu Estou, diria que é ela, mas eu não tenho certeza. Bruno Caetano. Pronto, enfim, mas isso não interessa, quer dizer, não Olha, está interessa, aqui a claro. dizer Animation by João Gonçalves. Estás a ler a Sei, mesma coisa que eu, não é? sim, estou, sim. Pois. Pronto, epá, em nenhum lugar eu vejo desenho pronto, mas animação, ok, não Então, mas interessa. isso pode ficar para um próximo programa, Ou para, confirmamos ou isso. para alguém nos corrigir nos Ou para o comentários. Bruno Caetano escrever nos Bota nos comentários. comentários. Não, eu vi uma vez um post de uma rapariga passar por aí em imagem e eu achei que aquilo fazia imenso sentido, que era verdade, que ela às vezes tinha dúvidas e há um site qualquer, não sei se era o Reddit ou o que era, fazer a pergunta e depois logava-se com outro user e respondia mal. E a conclusão é, eu faço perguntas e normalmente ninguém liga, mas corrigir respostas erradas, ui, aparecem logo, chovem logo comentários. E eu achei aquilo, pá, isto deve ser mesmo verdade. Pareceu-me Olha, super genuíno. então eu vou utilizar isso como dica para, antes de encerrarmos mostrando os livros que estaremos a ler ou que vamos ler, eu queria só discutir, não é discutir, é fazer um reparo. Portanto, nós estamos a gravar este programa no dia 28, à noite,
E constou-me, através das redes Sim. sociais, que a Amanda Baeza, a artista de banda desenhada, que foi... atenção, as informações que eu vou dar poderão estar incompletas, incorretas, e, portanto, convido às pessoas que têm as informações corretas que reponham a verdade. Mas, de acordo com o que eu percebi, a Amanda iria participar numa exposição coletiva dedicada ao 25 de Abril, co-organizada pela Amadora BD. E, passado algum tempo, ela foi desconvidada. E a razão pela qual foi desconvidada era o facto de ela não ser cidadã portuguesa. Ora, ela tem dupla nacionalidade, pelo que não entendo exatamente o que é que terá acontecido, e eu portanto, eu estou a dar o benefício da dúvida. Há muitas pessoas que acham que eu não devo dar, há outras pessoas que deverão dizer-me que nem sequer me devia meter no assunto, mas eu vou dar o benefício da dúvida de que houve um mal-entendido qualquer com alguém na organização que não percebeu muito bem e houve aqui uma coisa. E, portanto, poderão corrigir esse erro. Porque mesmo que a Amanda fosse de Marte, não é? nem fosse do planeta Terra, a questão é o que é que isso interessa na participação de uma exposição para comemorar o 25 de Abril. Porque o 25 de Abril não é necessariamente para comemorar o puro sangue português, seja lá o que isso for, não é? É para comemorar a democracia, e a democracia é uma coisa universal, e ainda por cima é uma data que deveria comemorar muitas dimensões que o nosso país tem. Portanto, fica só esta nota, que se foi esse o caso, então fica uma nota de repúdio. Se foi um pequeno erro, fica a esperança que seja corrigido. E se foi um erro e não for corrigido, fica aqui a minha esperança que os artistas envolvidos mostrem algum tipo de solidariedade, porque estamos num tempo em que a união faz a força, não é? E era bom que um festival fosse aberto a uma participação mais aberta, democrática, etc. Pronto, é o que tenho a dizer. Diz, Gabriel, diz. Não, é só porque até podíamos estar a discutir a questão que o Pedro disse, se era relevante ser português ou não. Mas depois, como até é, torna tudo um bocado... qual era a palavra que eu queria? Eu não queria parvo, apesar de Não, mas o que é tornar tudo isso? parvo. Essa coisa da Portugalidade, o que é que isso Não, significa? eu sei, por isso é que eu acho que se podia discutir isto, mas depois é que nem há essa Eu questão. posso dar-te o nome já de 3 ou 4 Mas autores eu concordo que não são contigo. portugueses e que trabalham em Portugal e fazem parte da BD portuguesa. Fazem parte da BD portuguesa. Vocês Não não sei interessa. se estão. Eu sei que o Pedro não gosta que a gente fale de literatura, não sei se estão a par da recente polémica das biografias do Pessoa, mas isto é só para dar o exemplo do Zenit, que efetivamente há um tipo que não é português a fazer a biografia do Fernando Pessoa, e claro que ele até tem nacionalidade portuguesa, e mesmo que não tivesse, o que é que importa? Porque é que um estrangeiro não pode estudar Pessoa e escrever uma biografia? Não quero Mas isto. dizer isso. Só pode ser um Percebes? idiota. Não é? Pronto, claro, eu só estou a dizer que isso acontece, estas coisas acontecem em todo lado, não é só na banda desenhada, mas o que eu queria dizer é que é uma situação ainda mais inusitada, no sentido em que a rapariga, até a autora Amanda Baeza, não queria dizer isto com falta de respeito, tem nacionalidade portuguesa, ainda torna tudo mais, percebem, mais... Estás a meter os pés pelas mãos, Gabriel. Eu sou terrível, mas eu disse que é muito tarde, É é muito tarde, nós estamos a filmar. E a mulher, já não é rapariga, não Epá, estou a chamar velha a Amanda Baeza, mas rapariga chamamos às nossas filhas. Vá. Epá, eu percebi logo o erro que eu fiz quando disse e tentei corrigir. Foi Olha, logo, foi super rápido. It comes from a good place. eu sei que isto Sim. da banda desenhada é uma coisa que nos é cara, não é? E é uma parte das nossas vidas, mas na verdade tem pouca expressão a nível nacional, não é? Isto é uma coisa que Sim, claro. corre o risco de passar muito embaixo do radar, não ter qualquer tipo de repercussão. Agora, eu, como frequentador do Amadora BD, como alguém que gosta do festival, que participa, eu gostaria muito de saber, de receber qualquer esclarecimento, que isto foi mal entendido, um pedido de desculpa, perceber o que é que se passou, porque custa-me a crer que realmente tenha sido assim, desta forma. Custa-me a crer ou custa-me a encaixar, de certa forma. Se foi, é de lamentar, mas realmente acho que ainda não se pronunciaram, e acho que quem gosta de banda desenhada acho que merece
e sobretudo a Amanda Baeza merece um esclarecimento, porque se houve alguma coisa que ficou mal esclarecida ou foi mal interpretada, tem que ser reparada imediatamente. Estamos a falar de uma autora que já foi premiada na Amadora. Sim, e não há qualquer... Nem vamos agora estar a entrar... Não, só para dizer que não é uma nessa desconhecida questão... da casa, ou não devia ser, nesse sentido. Isso é irrelevante, na verdade. Mas, Sim, mas é verdade. agora, não vamos agora entrar na discussão se isto faz Mas sentido, se não era faz para sentido. ligar ao tema dos prémios, sabes? Estava a puxar também, assim, a transição é mais suave. Claro que Bom, não. vamos acreditar que foi um mal-entendido e que será corrigido. Bom, temos mesmo que terminar. Querem falar dos livros que estão a ler? Eu não Sim, estou a ler banda desenhada agora, estou a Bom, ler eu, na verdade, alta estou só para mostrar literatura, 5 como de coisas, costume. porque eu, na verdade, estes são os livros que eu não estou a ler. Estes são os livros que estão na pilha há 3 semanas e ainda não agarrei neles. Mas são livros que estou desejoso de ler, porque só que o que acontece é que quando um gajo está cansado, estes são leituras que serão mais exigentes, portanto tenho estado a ler coisas mais leves. O primeiro é do Zhou Ma, Night Bus, é um autor, ou autora, peço desculpa, por acaso não tenho a certeza, ou se calhar nem é importante, mas da China, estou enganado? Não vou continuar com a tentar Eu diria... adivinhar, mas pronto, é este. Um outro é uma nova tradução do Oji Suzuki, que eu nunca li este livro, que é o Lafira Moto. É um autor que eu gosto bastante daquela geração de anos 60, 70 de banda desenhada autoral japonesa, da Garou, e portanto comprei a tradução francesa. Isto eu já conhecia, mas é a primeira vez que sai tudo num volume só em inglês, que é da Anke Feuchtenberger e da Catherine de Vries, uma autora que eu gosto muito, e é toda a coleção de todas as histórias de Pet Puta, que é o nome da personagem, W. the Whore. Isto já foi traduzido francês, alemão, tenho isto nessas línguas. Outro, é um livro que tenho falado muito, ainda não abri. Comprei logo mal isto saiu e está há mais de um mês aqui, que é do Eric Svetoft Spa. Também não digo mais nada. E outro é de uma autora que eu já tinha comprado os anteriores, que é o Por Culpa de uma Flor, da Maria Medem. Portanto, tudo isto são livros de banda desenhada independente, visualmente muito intenso. Então, mas agora vale dizer aquilo que nós não lemos? É que aquilo que eu não li... Quer dizer, são os livros, é a pilha que está na mesa para ler, não é? Ok. Não, pá, hoje não vou dizer nada. As minhas pilhas são Estou a mais ler alta pequenas, mas literatura, para variar. Isto é para forçar-me a ler também, porque houve outros programas que eu não falei porque já sabia que não ia ler. Muito bem. Então, Gabriel, eu tenho um gato a andar em cima de um giradiscos. Já li há que tempos, pá. Eu sei, mas eu só tenho agora o DJ Cat. As grandes novidades de 2019. Mas isto é para trazer as novidades. Eu não sabia que era para trazer as novidades. Para cá em casa é uma novidade. O ultimozinho de cabeceira, este lobisomem que tem história. Pronto. Aí já falamos de maneira diferente. E só mais um com uma palavra especial, que é o último da Future, o The End da Future do Tommy Musturi. Chegou ao fim. Eu ainda não li, mas vai ser o último. Pronto. Não vale a pena comprar porque depois vai sair o livro. Pronto, isso não era isso que eu queria dizer. Vai ser a televisão. Mas estes vale a pena comprar, é que vão valer dinheiro, André. Exatamente. Eu também tenho alguns, não tenho todos, mas tenho alguns. Pronto, muito era isto, é só isto. Olha, foi uma conversa... O programa possível. Foi um programa. Não, sejam sinceros, foi um programa, pronto. Foi. Não, hoje ainda dissemos alguma coisa. Não estávamos, era um objeto, foi muita coisa, não é? E há muitos filmes que ficaram aqui, mas nós também não somos especialistas. Eu estava a pensar, o filme que falámos mais foi aquele que falámos mal e podíamos ter trocado e ter falado mais tempo de um filme que gostávamos, mas pronto, são escolhas, acontece, às vezes isto é fluido. Acho que dá sempre mais vontade de falar mal do que falar bem. Sim, talvez. Mas pronto. Peace out. Pessoal, até a próxima. Obrigado. Agora, mais uma vez, o próximo programa, em princípio, seria na próxima semana, mas já sabemos que o Gabriel vai ter um chorrilho de desculpas para... Porque, atenção, sempre que este programa se atrasar... sim, claro. 100% das vezes. Que lata. Olha, nunca se atrasou por causa de mim, nenhuma vez. Certo. Até à próxima. É assim que se criam mitos. Um abraço a todos.